Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, esta é a nossa primeira aula sobre o desenvolvimento humano dentro desse viés psicoespiritual. Trabalhar a mente e a espiritualidade unidas rumo a um objetivo muito maior. E a nossa aula de hoje vai começar com este tema: os obstáculos invisíveis que estão impedindo de você mudar a sua vida, de você alcançar os seus objetivos, de você alcançar os seus sonhos. O que realmente está impedindo você de mudar a sua vida? Quantas vezes nos pegamos nos perguntando por que certas mudanças em nossas vidas parecem inatingíveis? Porque apesar dos nossos melhores esforços, nos encontramos presos em padrões que parecem nos manter estagnados. Hoje nós vamos desvendar esses obstáculos que são invisíveis, que podem estar silenciosamente sabotando todo o seu esforço de mudança. Às vezes você quer alcançar um sonho, coloca no papel o sonho que você quer e parece que no decorrer dos dias você olha para aquela meta, olha para aquele objetivo, você tem esperança que mude, mas dentro de você não tem motivação, não tem energia para você ir atrás em busca dos seus sonhos. Então vamos mergulhar nessas camadas profundas da mente e do seu coração para compreender melhor os desafios que nós enfrentamos e mais, como superá-los. Estes são os pontos para uma jornada de autoconhecimento, autodescoberta e transformação. Os obstáculos invisíveis, a sua mudança, ela tem esses 3 parâmetros que nós estamos vendo aqui: a mente, o coração representando o nosso sentimento, os nossos corações, e o espírito. O que vai estar na sua mente? Quais são os obstáculos que estão atrapalhando aí a sua mente? Então, são os traumas, são as crenças equivocadas, que essas crenças equivocadas, elas estão de acordo com a sua história de vida. Então, a sua história de vida determina muito o teu mindset, a tua mentalidade. O que você acredita, o que você acha que é o certo, o que é verdadeiro. Tudo isso aí, a forma como você foi tratada, a forma que você escutou determinadas coisas, que aquilo ali te impactou de alguma maneira, aquilo ali vai formar dentro de você essa programação, vamos dizer assim, essa programação dessa mentalidade com crenças equivocadas. A criança que nasce já com algum tipo de transtorno e às vezes por não saber que tem o transtorno e os pais também não terem o conhecimento desse transtorno, o que acontece? Aquela criança sofre, digamos assim, bullying na escola, na própria casa, às vezes sofre, um certo tipo de preconceito, se a pessoa é lenta demais. TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes acontece de crianças terem esse transtorno e os pais não saberem disso. Então, a criança vai ter dificuldade na aprendizagem e quando os pais ou quem cuida vai ensinar as tarefas, vai tratar com aquela criança, por não saber, não ter o conhecimento disso, então essa criança sofre alguns tipos de taxações, como taxada de lerda, de lenta, lesada, outros tipos de nomes, Retardatário. E alguns outros nomes, também muito mais fortes. Às vezes a criança sofre até um tipo de força, de agressão física mesmo, porque não está conseguindo, aí fala que não presta, sai daqui. Esse tipo de tratamento vai formar uma concepção daquela
naquela criança, uma concepção de Sobre quê? ela mesma, né? Exato, uma concepção de quê? De que ela não consegue, que ela é incapaz. Então, esse tipo de tratamento, ela vai criar toda uma autoimagem negativa. Então, a pessoa que está se desenvolvendo ali, quando ela chegar na fase adulta, né, na adolescência para adulta, ela já vai vir totalmente com uma baixa autoestima, ela vai vir com uma autoconfiança totalmente prejudicada, ou seja, vai ser uma pessoa insegura, né? Então, tem todos esses detalhes aí que nós precisamos conhecer e que isso, né, não está, muitas das vezes, visível na nossa pessoa. Quando tem uma pessoa que tem um tipo de deficiência física, você está enxergando aquilo, então fica mais fácil os outros que estão em volta reconhecer que ele tem alguma deficiência e aí fazem um respeito, né? Mas normalmente esses obstáculos, né, essas questões mentais, elas estão internas, estão mascaradas. A pessoa aparentemente tá tudo ok, mas o que está por trás, o que está por dentro desta máquina do cérebro não está. E aí, muitas das vezes, nós temos adultos altamente inseguros, com falta de confiança, falta de segurança, falta de autoestima, não conseguem alcançar os seus objetivos, suas metas, porque sempre acredita que é incapaz, né? Então, toda essa quantidade, né, de coisas aqui que eu acabei de falar, gera o quê? Pensamentos negativos, vai gerar autossabotagem, vai gerar procrastinação, porque se você não acredita que você consegue, é óbvio que você nem vai tentar. A pessoa não tem atitude, não tem iniciativa, porque ela já tem uma crença de que ela não consegue. Exato. Então, se aqui dentro está registrado, eu não consigo, quando eu olho para aquela montanha, digamos, né, um exemplo, eu olho para aquela montanha e vejo assim, eu queria tanto subir aquela montanha, mas aqui dentro, quando eu vou atrás de subir, na mesma hora, a minha mente, digamos, acende um alerta vermelho. E aí vai vir o quê? Você não consegue. Quando vem essa crença, não vem de forma tão bonitinha do jeito que eu estou dizendo, mas vem a sensação de não conseguir. Eu não sou capaz de subir essa montanha. Se eu for subir essa montanha, e se eu parar? E se eu não conseguir? Quem é que vai me ajudar? Entendeu? Vem essa série de pensamentos que faz com que a pessoa recue e não vá atrás, né, em busca do seu objetivo. Então, juntamente, eu coloquei de forma didática aqui, né, a mente, o sentimento, mas na verdade, isso aqui tudo é interligado, é tudo junto, acontece tudo junto, não é separado. Eu coloquei aqui só de forma didática. Então, o nosso sentimento, as nossas emoções, elas também formam um impacto muito grande, porque quando você está no seu processo de desenvolvimento, né, o que vai acontecer? Se você é chamado ou chamada, né, de burra, na hora que você está aprendendo, você é chamada e taxada. Que menino burro que não consegue aprender. Se você é chamado disso, aquilo ali não é só uma palavra que sai da sua boca. Sai a palavra juntamente com a emoção daquele momento. E a criança, né, que vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai gravar aquilo ali como um print. Ou seja, tanto a fala como a emoção sobre isso. Como se ficasse uma cicatriz ali. Exato. É uma marca que é criada. Exatamente. E aí acaba que isso aí forma um bloqueio emocional. Normalmente, as coisas que são tratadas dentro desse viés emocional é muito mais a nível inconsciente do que consciente. Ou seja, quando você estiver diante de uma situação, de uma situação difícil ou que oferece um desafio para você, você só vai parar diante dela. Você não sabe por que você não consegue ir para frente.
mas você sente aquele mal-estar, você sente o medo, você vai sentir ansiedade, você vai sentir tanta coisa, vai tanto querer fugir da situação, quer sair daquilo ali. Às vezes acontece daquela oportunidade ali fazer você crescer, prosperar, né, mudar a sua vida, mas como está registrado aqui uma situação ruim, né, uma crença que você viveu, você pode nem lembrar mais, mas você viveu, o seu cérebro, a sua mente registrou junto com a emoção. Então, o que é que você vai sentir hoje? Você vai sentir a emoção. Você vai sentir só aquele sentimento. Eu tô passando mal, eu não tô aguentando ficar aqui. Vontade de fugir dali, de sair da situação. Exatamente. Aí você fala, eu acho que isso aí não é pra mim, acho que Deus não quer que eu faça, eu não tô sentindo no meu coração de fazer. Mas quando na verdade não é que você não tá sentindo, é uma emoção que está ali, naquele momento, um gatilho disparou e aquela emoção tá querendo te fazer fugir daquela situação. Inclusive, isso que eu tô falando, essa questão do inconsciente, né, que você só sente a sensação, você sente algo como se estivesse te prendendo de você caminhar. Tem até uma passagem bíblica, né, que você pode estar vendo aí, até lendo, aquela passagem que inclusive Freud fala sobre essa passagem, e também outros teóricos, Jung também, sobre esta passagem que fala sobre Paulo, que ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Exato. Então, essa é uma passagem muito clara de que esse obstáculo invisível é como algo que nos prende, que nos deixa preso em nós mesmos, e às vezes eu sei que eu tenho que conquistar aquilo, eu sei que eu tenho que educar os meus filhos de uma forma, eu sei que eu tenho que tratar bem o meu esposo, eu sei que eu tenho que melhorar como pessoa, eu sei que eu tenho que cuidar de mim, ter o amor próprio, só que é como se algo prendesse e ela não conseguisse, certo? Achou a passagem? Romanos 7,19 fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele relatando esse dilema, essa guerra que há dentro do ser, que a consciência do homem aponta para onde ele deve caminhar, o que ele deve fazer, ou da mulher, mas ao mesmo tempo ele não consegue, é uma luta interna. Uma luta do eu contra o eu mesmo, me impedindo de fazer, de avançar para fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes, aquilo que não é para fazer se torna muito mais fácil, né? É muito interessante uma fala que diz assim, eu vi uma fala muito interessante, ela diz que quando você precisa, principalmente, quando você precisa subir um degrau, quando é uma ação que vai te levar para um novo nível, para um novo patamar, para um crescimento, que aquilo vai agregar valor na tua vida ou na vida de outras pessoas, existe a tal da resistência, existe a tal dessa resistência a fazer aquilo ali. É desafiador, mas quando é para descer um degrau ou fazer alguma coisa que não vai agregar em nada, e parece que é mais fácil, as coisas elas fluem mais naturalmente. Inclusive dentro dessa, você falando isso aí até me lembrei de uma outra passagem também que fala assim, que a porta, né, do reino dos céus, ela é estreita, e a porta que leva à perdição, ela é larga, né? A gente trazendo essa metáfora para isso aqui que a gente está tratando, o que é? Para você subir, para você evoluir como ser humano, você vai exigir de você um esforço para quê? Para você tirar todas essas camadas que estão, como Paulo falou, que estão impedindo, arraigando ele para ele não andar, para ele não sair do canto, para ele não fazer aquilo que agora ele sabe que é o certo, que agora ele sabe que é um bem para ele, né? Então assim, e se você aí essa questão de você para baixo,
né? Tudo é mais fácil. Por quê? Porque para baixo, a tua própria mente, a tua crença, os teus bloqueios emocionais, o medo, eles já estão a favor, certo? Então, se eles já estão a favor, então é só você deslizar. Só que o fim é tenebroso. Por quê? Imagine a sua vida passando os anos, e você na mesma, e você não conseguindo sair. A tendência é aquilo ali, o medo, o bloqueio, a crença, ir crescendo e ficando cada dia pior. E a sua vida, ela vai se deteriorando, literalmente, ela vai se deteriorando. E o que é pior ainda também, além de se deteriorar internamente, vai se deteriorar externamente também. Porque aquilo que está aqui dentro vai modelando o teu comportamento, vai modelando as tuas atitudes. Se você está preso, enraigado, com medo, com bloqueio, porque você acha que é incapaz, você acha que você vai conseguir ter uma oportunidade ali para você crescer, para você melhorar de vida, as oportunidades vão vir, mas pelo medo elas vão passar e você vai recuar. Então a tendência é a sua vida como um todo ir se deteriorando. E aí, quando isso acontece, o que vai, né, vai prejudicar o seu ser como um todo? Vai ter sentimento de culpa, falta de motivação, procrastinação, falta de vontade. E você tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas também vai acontecer, que é o quê? Vai abalar a sua fé, vai abalar a sua conexão com Deus, vai abalar a sua espiritualidade, certo? Isso vai gerando um processo cada vez mais difícil de você progredir e desenvolver-se, porque aí vem os traumas e vem uma série de emoções e vem situações e coisas, sensações e sentimentos que vão te deixando cada vez mais pesado e difícil de você ascender para os teus objetivos. A tendência é, cada vez que você recua, é como se a sua mente, o seu ser, né? A sua mentalidade, ela vai fazer o quê? Como se você colocasse mais um obstáculo. Esse obstáculo é reforçado. Então, quando você tiver que vencer você vai vencer ele colocando 2 vezes mais esforço. Aí o que acontece? Você não faz. Então, da próxima vez que você tentar, você vai ter que colocar mais 3 vezes mais esforço para sair disso, né? Então, hoje, você pode até deixar aí no comentário, faça um comentário, o que você percebe na tua vida, aquilo que não tá andando. É o relacionamento que não tá legal, que não tá andando, o relacionamento com os filhos, com o marido, o que mais? Com a esposa, né? Sim, exato. É que eu falei só do marido, né? No trabalho. É no trabalho. É você se ver sempre como incapaz. Como é que você está se vendo, né? Qual é o obstáculo? Às vezes a pessoa está se sentindo muito bem com ela, mas tem algo no profissional que ela não está dando certo. Às vezes é algo que ela não consegue administrar o dinheiro dela. Toda vida que ela vai pegar no dinheiro, a tendência dela é só gastar, ela não sabe administrar. Então, qual empecilho? O que é que você na tua vida, deixa aí no comentário, que você gostaria de mudar? Aquilo que você ficou, né, tão amarrado nessa questão mental e emocional, com o passar do tempo, isso vai atrapalhar, abalar a tua vida espiritual. E o que fala lá em Mateus capítulo 28, ou é 26, João? Vê aí. Aí você vai ver o quê? Que na verdade, o espírito está pronto. Todos nós temos um espírito, né? Todos nós temos um espírito. Só que esse espírito, para você acessar ele com mais inteireza, com mais conexão, que quando você acessa ele, você já está ligado na espiritualidade, na paz. Você já liga direto a Deus. Então, e muitas das vezes, as nossas demandas, né? Que é mental,
emocional, essas crenças negativas, os nossos preconceitos, nossos julgamentos, nossa ponta de dedo, nossa mágoa, nosso rancor, o mundo todo está contra nós. Tudo isso aí faz parte desta carne é fraca, certo? Então, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. Fala aí um pouco. Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso aqui tem a ver com a nossa... À medida em que as experiências elas vão passando e quando essas resistências que ocorrem em nós, que essas resistências elas têm uma base, elas estão fundamentadas sobre todos aqueles estados emocionais que a Priscila acabou de falar. Então elas são a base da resistência. Na medida que essa resistência vai nos parando, vai nos estagnando, nos deixando numa inércia, então isso aí o tempo vai passando e vai entrando um outro fator que ele é também muito relevante, que é o fator psicossomático. Tem uma passagem bíblica que ela é uma passagem clássica que ela explica e expõe muito bem essa questão da resistência, que é aquela passagem de Jonas, do profeta Jonas, quando ele foi ordenado para uma missão de pregar para uma determinada nação, e ali ele não foi, resistiu, foi para um outro lugar, e houve uma tempestade quando ele estava no barco, indo em direção àquele outro local, e acabou que lançaram uma sorte para saber por que aquela tempestade tinha sobrevindo ali. E aqueles homens lançaram ele no mar e ele foi engolido por um grande peixe, enfim. Até que foi lançado lá, se arrependeu e enfim. Então, quer dizer, eu vejo muito claro que quando nós não temos, ou melhor, damos vazão para essa resistência e não nos esforçamos para ir em busca daquilo que nós precisamos, isso aí, com o passar do tempo, ela vai gerando também elementos psicossomáticos. E muitas das vezes a pessoa vai adoecendo, ela vai adoecendo emocionalmente, ela vai adoecendo também no corpo físico, por conta desta resistência, né? Que ela é terrível, essa resistência. Então, gente, vai ser mais um elemento que vai dificultar ainda mais essa pessoa de retomar a sua carreira, o seu caminho, né? Então, voltando a esse assunto aqui do espírito está preparado e a carne é fraca, está tudo relacionado, é tudo a mesma coisa, com formas de falar, com palavras diferentes, mas precisamos, o espírito é o que nos move, a nossa consciência, né? Mas a carne, ela é fraca, a tendência da carne, do corpo, se nós deixarmos e fizermos somente aquilo que o corpo tem desejo de fazer, não haverá nenhuma edificação. Mas quando a consciência entra em ação, e a consciência é o que pensa, é o que busca, aí onde há uma mudança e o desenvolvimento na vida do ser humano. Inclusive, João, eu coloquei até aí pelo slide, vocês estão vendo o cérebro e o coração, né? Para explicar exatamente, porque às vezes as pessoas não entendem o que carne é essa, né? Que carne fraca é essa? A carne é exatamente as nossas concepções, as nossas emoções, os nossos desejos. Então, aquilo que está registrado aqui é aquilo que eu vou fazer. Então, se, digamos, dependendo da sua história de vida, você foi acostumado de uma forma ou de outra, ou liberal demais, ou rígido demais, então, tudo isso aí vai influenciar. Só que a carne é fraca também nesse sentido de ela é muito vulnerável aos próprios desejos, né? Digamos, aqueles desejos instintivos. Digamos que você não a preguiça, a comer demais, né? Ao prazer, a busca de prazer sem limites, ao descanso, ao sono. Tudo em exagero. Aquilo que nós temos biológico, que é natural, só que quando você, digamos assim,
excede nisso, aí já fica um problema. Porque se você sempre estiver atrás de um prazer imediato, você nunca vai transformar a sua vida. Assim como está escrito lá em 5 de Gálatas, né? Que os frutos do Espírito e os frutos da carne, certo? Então, para que você entenda que toda vez que a sua carne, que é a mente e os seus sentimentos, eles estão trabalhando ali sempre em conjunto, certo? E eles estão bloqueados, estão de alguma maneira te estagnando, fazendo com que você atrapalhe sua vida. Eu coloquei de forma didática para você entender. Isso vai gerar o quê? Tristeza. Aí gera já uma camada que impede de você ir em busca dessa transformação, dessa busca por esse alinhamento com o Espírito, dessa conexão com Deus. Aí vai gerar angústia, aí vai gerar Deus não está comigo. Às vezes essas pessoas vão para a igreja, recebe um alento, né? Recebe um alento espiritual, mas aí passam uns 3 dias já e volta tudo de novo. Por que isso? Por causa dessas camadas que estão atrapalhando. É como se quando você vai, né, à igreja e recebe um alento, um bálsamo, que a palavra promove isso. Exato. E aí você com Deus promove esse alento. Aí você se sente revigorada. Só que aí naquele momento que você alinhou, você se sente revigorada. Só que quando você vai para sua casa, começa as coisas do dia a dia, da sua rotina, é como se aquilo ali atrapalhasse de novo. Aí volta de novo a angústia. Aí você fica se questionando, será que Deus está comigo? Aí começa a ter falta de sentido também, né? Muitas pessoas têm relatado que não tem sentido, para que isso? Para que fazer tanta coisa? Então acaba que quando esse sentimento e esses pensamentos, né, estão contrários a essa evolução, eles ficam constantemente como se fosse ruminando, vamos dizer assim. Na verdade, quando ele fala que o espírito está pronto e a carne é fraca, é justamente porque é nessa carne, né, nesses pensamentos, nesses sentimentos, que nós somos bombardeados. É no ser humano que nós somos vulneráveis, né, a estar indo para os nossos desejos imediatos, para as nossas procrastinações, falta de vontade, e tudo isso aí ser sucumbido, né? Nós sermos sucumbidos por isso. Por quê? Porque dentro da nossa mente está registrado isso. Então, para que a gente limpe essa mente, para que a gente venha ter um alinhamento com o Espírito, então a gente precisa trabalhar dentro desse viés de limpeza mental, limpeza das crenças, né? Autoconhecimento, dentro do processo terapêutico, dentro de um treinamento, né? Dentro do nosso treinamento de desenvolvimento pessoal, psico, espiritual. Para quê? Para que você entenda o que está te impedindo, o que está te amarrando para você não conseguir. Essa vulnerabilidade ela é muito maior quando você não percebe qual é o elemento que está trabalhando contra você. Você tem ali um inimigo oculto trabalhando, te impedindo, só que você não conhece, você não sabe. Você pensa que ele é um mocinho da história, um ajudador, quando na verdade ele está trabalhando contra, mas você não está sabendo disso. Daí é onde entra os processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, processos terapêuticos, que vão te ajudar a identificar esses elementos, e você, em sabendo quais são eles, você já vai criar mecanismos agora para como você neutralizar a ação deles. Exatamente, combatê-los, ressignificá-los. Então, a partir do momento, vamos entender dessa forma, certo? Vamos entender dessa forma. Se você está num local, num quarto, vamos dizer assim, todo escuro. Se você entra pela primeira vez num quarto todo escuro, aí, quando você entra, você vai saber onde é que está a cama, onde é que está o criado mudo, onde é que está o guarda-roupa, onde é que está a luminária? Você vai saber? Não, porque está tudo escuro, totalmente escuro. Então, você vai sair tateando. Então, você pode ler. Então, se você não está vendo o que tem ali, então você corre o risco de fazer o quê? De sair batendo, ou cair, ou se machucar, certo? Mas a partir do momento
que você acende a luz, você enxerga onde é que está ali, onde é que está o criado, onde é que está a cama, onde é que está... Então, tudo isso aí é exatamente quando a mente tem a consciência desses processos invisíveis que estão no inconsciente, e quando você traz isso aqui para a luz da consciência, o que vai acontecer? Você já sabe, então aquilo já não te mete mais medo. Então, a mesma coisa de um caminho. Se um caminho tiver todo escuro e você nunca foi por aquele caminho, do mesmo jeito você já vai ter medo de imediato. E o medo será, aí começa a imaginar, será que tem isso? Será que tem aquilo? Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? E se você for, corre o risco de quê? Você cair, se machucar, porque você não sabe o que tem no meio do caminho, porque tá tudo escuro. Então, a partir do momento que você acende uma lanterna, uma luminária, uma luz, um holofote ali naquele caminho, aí você enxerga. Então, se você enxerga, você se desvia do buraco, você se desvia da pedra, se desvia do espinho. O que tiver ali, você já sabe desviar para você prosseguir. Então, semelhantemente, é isso. Se esses obstáculos invisíveis estão impedindo a sua vida, é exatamente porque você não sabe o que é. Você não sabe, você só sente. E isso faz com que você pare, que você não reaja, que você não vá para frente. Por quê? Por causa do medo, vai gerar ansiedade, vai gerar um monte de outras coisas, né? Então, assim, eu deixo para reforçar tudo isso que eu tô te falando. Então, nós achamos um trecho bíblico também que fala muito bem sobre isso que nós estamos dizendo. Lê aí, Vitor. Está lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10. Ele fala assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Observa bem, né? Ele fala eu, o Senhor, né? O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, ele é tudo, certo? O esquadrinhar o coração, provar os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Que caminho é esse? Né? Agora a gente vai destrinchar isso aqui para que você entenda o que é exatamente isso em relação a tudo que nós estamos falando. Então, e conclui dizendo: quando diz eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, está se referindo à capacidade de Deus de conhecer profundamente o interior das pessoas, incluindo seus pensamentos, intenções e motivações mais íntimas. Ou seja, né, tudo que está registrado aí dentro de você, né, você já está transmitindo, já tem um conhecimento sobre isso. Você já tem esse registro. E por conta desse registro, o que vai acontecer? Tem um programa que já está rodando, né? Exatamente. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que ele está querendo dizer? Aquilo que está registrado na sua cabecinha vai modelar o teu comportamento e você vai receber a consequência daquela sua atitude. Deu aí para entender agora? Então nós somos construídos pela nossa história de vida. Esse programa que roda na nossa mente e que nos conduz e que nos leva a tomar decisões e ações, a ter uma rotina, a aceitar determinadas oportunidades ou a rejeitar determinadas oportunidades, ou a dar valor a uma coisa ou desvalorizar alguma outra coisa. Então esse conjunto de crenças e de valores e de princípios que estão dentro de nós, que eles é quem nos norteiam, ele é quem nos direciona, eles são construídos pela nossa história de vida. Mas, infelizmente, há muito equívoco dentro dessa história de vida. Há muito equívoco, às vezes, por pessoas que foram
passaram pela nossa vida e que até representaram alguma figura, alguma autoridade, geraram alguma influência sobre nós, mas o que eles nos ensinaram estava errado. E até porque também eles não sabiam, Sim. né? Por não ter o conhecimento ou por alguma coisa dessa forma, não saber buscar, ou na época que aconteceu, não tinha essa informação. E aí cada um, de geração para geração, vai se passando aquilo que foi aprendido, né? Então, se porventura uma pessoa aprendeu de uma forma errada, ela vai normalmente, se ela não procurar, né, o conhecimento, melhorar, atrás de saber se aquilo é verdade ou não, ela vai reproduzir de forma errada. Tem uma historinha que eu gosto de contar que é bem simples, mas ela expressa muito bem esse pensamento. O esposo comprou um pernil para a esposa assar. E aí ela sempre assava, mas ela partia o pernil no meio, colocava lá na bandeja e assava o pernil. Até que um dia ele perguntou: amor, por que você não assa esse pernil inteiro? E você sempre corta o pernil para assar? Ela olhou para ele, não teve resposta. Falou: não, eu aprendi assim com a minha mãe. E ficou aquela curiosidade nela, ela foi perguntar para a mãe: mãe, por que a senhora partiu o pernil no meio quando ia assar e não assava inteiro? A mãe também falou: não sei, eu aprendi assim com a sua avó. A avó ainda era viva, então elas foram para a avó e perguntaram: avó, por que a senhora sempre cortava o pernil no meio em vez de assá-lo inteiro? E a avó falou assim: não, minha filha, é porque a minha bandeja era pequena, então eu tinha que cortar no meio para assar de 2 vezes. Às vezes nós reproduzimos padrões, como a avó, ela agia daquela maneira porque tinha uma causa. Mas já a outra, que era a filha desta avó, a mãe dela já estava fazendo por uma repetição de um padrão que ela já não sabia mais o sentido, já estava vivendo num outro tempo, uma outra realidade, uma bandeja grande, mas reproduzia um padrão que já não fazia mais sentido. E foi passando de geração até que um dia alguém questionou e aí trouxe à luz aquele comportamento. Então, esse trabalho ele tem muito esse sentido, de trazer à luz a muitos padrões que nós vamos repetindo, que hoje já não estão mais fazendo sentido. E que são esses comportamentos que estão gerando o que a palavra diz ali. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então nós vamos plantar um determinado cereal e nós vamos colher aquele mesmo cereal. Não tem como a gente plantar, por exemplo, um grão de feijão e colher um milho. Não, nós vamos plantar aquele grão que nós vamos escolher aquele grão que nós plantamos. Então isso é uma maneira de explicar também a nossa ação. A nossa ação, nós vamos receber da ação daquilo que nós agimos. E essa ação, ela já tem um nível superior da ação. A ação ela foi comandada pela mente, pelo pensamento, pelo sentimento. E a grande questão é, esse pensamento norteador dessas ações, como que ele está? Ele está certo? Esses sentimentos que me estimulam a fazer ou a não fazer determinadas coisas, eles estão corretos? Entendeu? É nesse ponto que precisa trazer isso que esse slide mostra aí, a luz. Esse é o nosso trabalho. Exatamente. Inclusive, dentro dessa mesma perspectiva, né, nós temos também uma outra passagem lá em Provérbios. Capítulo 4, verso 23, que ele deixa claramente: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, aqui ele reforça aquilo que está lá em Jeremias, com outras palavras, mas a mesma coisa. O que é o coração? Né? O coração, ele está se referindo ao quê? Ao nosso ser, né? O nosso íntimo do nosso ser, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas crenças. O que está lá? O que está registrado lá? Né? E aí, através do que está lá, se a gente tiver um registro errado, equivocado, né?
crenças nocivas, negativas, que estão impedindo da gente crescer, uma imagem totalmente distorcida de nós mesmos, de o que é Deus, o que é o amor. Então, isso aí vai fazer o quê? Com que você tenha um resultado. Ou seja, você vai ter um comportamento, porque esse sentimento, essa emoção vai modelar o teu comportamento diante da vida. Vai modelar a tua atitude diante da vida. E isso vai fazer o quê? Com que essas saídas da vida que ele fala, né? Porque dele procedem as saídas da vida. As saídas da vida são as decisões que a gente vai tomar. E através dessas decisões assertivas ou equivocadas, a gente vai ter uma consequência. Se for positiva, ótimo, né? Pois sinal que dentro do meu coração tá... O método tá bom. Tá bom. Certo. Mas se as saídas, se o resultado que você tá tendo na sua vida tá ruim em algum aspecto, porque pode ser que você esteja boa na área de financeira, mas na área de relacionamento você não tá. Você faz de tudo e tá tudo horrível. Ou você pode estar na área da saúde, né, do seu corpo físico ruim. Então, assim, ou você tá cheia de doenças. Então, tudo é interessante a gente avaliar. O que guarda dentro do nosso coração? Às vezes angústia, mágoa, ressentimento, rancor. E por que eu guardo isso? Porque às vezes, né, na história da vida da pessoa, a pessoa foi vivendo e interpretando tudo o que ela vivia de forma errada, como ela sendo a vítima, ela sendo a coitadinha, e aí acabava tendo um relacionamento abusivo, aí aumenta mais essa história de vítima, de coitada ou coitado, né? E aí nesse momento você vai criando um monte de camadas, como a gente falou no slide anterior, camadas que vão impedindo você de avançar. Então você vai olhar para alguém, às vezes desperta a inveja, né? Desperta a sensação de impotência diante da vida, que você não consegue, que você não é capaz, aí gera revolta, e tudo isso aí está onde? Está aí dentro do seu coração, né? Que é esse símbolo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Das nossas decisões. E o resultado vai ser de acordo com o que está lá. Olha, só mais uma coisinha. Porque aí, nesse momento, o que acontece, João? Nesse momento, muita gente abre a boca e fala: por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Tu entende? Então, agora, eu quero que vocês comentem aí embaixo se, através disto que nós acabamos de falar, se agora você está entendendo esta frase quando uma pessoa fala: porque Deus não muda a minha vida? Ou, porque Deus permite isso? Por que na minha vida só acontece coisa ruim? Da mesma forma. Por que eu estou sempre da mesma forma? Então, se agora você entendeu, através dessa aula, você entendeu, comenta aí embaixo se eu entendi agora por que as coisas não mudam, por que essa pergunta, por que Deus permite isso, tá entendendo? Por quê? Porque, na verdade, o que você está recebendo, existe essa lei, né? Essa justiça. Cada um vai receber aquilo que ele está promovendo, né? Se você for analisar, Deus, ele é vida. Tudo que ele construiu para crescer. Uma ordem que ele deu lá escrito no Gênesis, lá no princípio: crescei e multiplicai-vos. Então a ordem é essa. E a natureza, ela obedece essa ordem. Os animais multiplicam-se, a natureza multiplica-se e cresce. A ordem é tão forte e a natureza é tão comprometida em cumprir essa ordem, que às vezes você passa um concreto num determinado terreno ali, e de repente tem uma rachadura naquele concreto e ali nasce uma planta. Não sei se vocês já viram, mas uma plantinha, um dia desse, na escada que leva de um andar para o outro, aquela escada de concreto.
entre a pedra e o azulejo embaixo estava nascendo uma planta ali. Então, quer dizer, a ordem é esta e a natureza ela cresce, ela desenvolve. Então, quando o natural é isso, é o crescimento, é o desenvolvimento. Quando não ocorre isso, é porque está havendo resistência. E essa resistência ela é criada pelo quê? Criada pela cultura, pelo conjunto de valores e de princípios, a educação que cada indivíduo recebeu. E aí, como a Priscila estava falando, às vezes acontece a repetição dos ciclos. Tem pessoas que estão sempre repetindo os mesmos ciclos, de diversas maneiras. Alguém é no relacionamento, ela está sempre com problema de relacionamento. Lá na adolescência ela estava, na idade adulta ela estava, de repente está chegando já nos 40 anos, 50, e continua com problemas na mesma área, nos relacionamentos. Então, é um ponto a ser observado. E também, o que é muito comum, né? Às vezes você percebe uma coisa que está muito alarmante hoje no nosso Brasil, né? A quantidade de pessoas que estão passando por problemas também financeiros, né? Ou financeiros. Então, assim, a gente tem uma quantidade enorme, por mais que tenha pessoas falando sobre isso na internet, bastante pessoas, mas a gente ainda vê que o número de pessoas que estão passando por essa questão financeira é muito superior, grande. É superior. Então, isso o que tem a ver com como a pessoa está gerindo, governando, administrando os recursos, o trabalho que é a fonte de onde vem esse recurso financeiro, Mas como não só, está administrando esse recurso, a questão da economia, do investimento, enfim. Se está faltando, está sempre faltando, é porque não está havendo uma boa gestão, uma boa administração. Exatamente. E às vezes, por que a pessoa não... Às vezes a pessoa ela passou por esse ciclo lá atrás e veio uma boa onda, uma maré boa, que sempre tem, e aí passa aquele processo financeiro, de dificuldade financeira, porque teve uma boa entrada, mas de repente vem uma outra maré ruim, que isso aí, a vida ela é feita em ciclos, né? Ela não é linear, ela é dinâmica, ela tem fases. Então, e aí acontece que daqui a pouco vem um outro processo difícil, ela não se preparou, não aprendeu a lição no primeiro processo que passou e agora vai passar pelo mesmo processo, porque não fez uma reserva, não diversificou investimentos, enfim, e acabou que não sabe trabalhar a questão. Se você tem muito, você pode ter um pouco mais de conforto, mas se você tem pouco, você tem que ter privar-se de alguns confortos por conta daquela condição. Mas ela às vezes não consegue fazer isso aí. E acaba aqui repetindo ciclos, e aí chega nos 30, 40, 50, 70, às vezes a pessoa envelhece, e você ouve dela o mesmo discurso que você ouvia 30, 40, 50 anos atrás. Situação financeira difícil. Então, é só para enfatizar a questão dos ciclos e da importância do aprendizado. Enquanto não houver uma mudança, enquanto não houver um aprendizado, uma reflexão e uma lâmpada que possa iluminar aquilo que está precisando ser visto, a pessoa está sempre repetindo a mesma situação e às vezes colocando culpa em muitos e não assume a responsabilidade que na verdade não é culpa de Deus a responsabilidade é nossa mesmo. Não é verdade? E isso aí é porque o que está por trás de uma pessoa que não sabe administrar, né? É o invisível. Eu sou a pessoa que vai buscar o invisível, porque é aquilo ali que está atrapalhando. Então, por trás de uma pessoa não saber administrar, por trás da pessoa não querer ir trabalhar, por trás da pessoa não querer saber administrar, ou quando pega valores, ela já gasta tudo. Então, por trás disso, existe crenças negativas em relação ao dinheiro e também em relação à sua pessoa, certo? Em relação à sua pessoa, de que, às vezes, se você não tem a questão de valor, às vezes você não se valoriza, então você corre o risco de, quando você pega valores reais, né, dinheiro, você vai ter que gastar tudo.
Por quê? Porque aqui dentro está registrado o Você quê? não pode ter valor, né? Aqui dentro está registrado como uma pessoa sem valor. Você não tem que, exatamente. Entendeu? Aí, a questão é, você sabendo disso, agora eu tô sabendo disso, vai dar certo. Pode ser que sim, mas é importante você aprofundar dentro de um processo de autoconhecimento, processo terapêutico, dentro do treinamento, do nosso treinamento de desenvolvimento pessoal, psíquico, espiritual, que nós estamos fazendo. Você pode mudar. Você vai saber onde identificar e vai mudar. E às vezes acontece até a pessoa identifica o problema, mas ela não sabe como superar aquilo. Exatamente. Ela tem consciência daquela deficiência, mas ela não consegue superar. É aí onde precisa de um direcionamento profissional. Exatamente. Então, assim, pra gente concluir. Então, quando você tá vendo aí essa seta, como se fosse uma seta para baixo, né? A mente e o sentimento, a mente e o coração, elas estão bloqueadas por tantas camadas, né? De sentimentos, de crenças, de bloqueio e tal. Isso impede que você tenha esse alinhamento. Então, como você pode ver, então desse lado que a seta tá para baixo, né? A mente é bloqueada e o sentimento bloqueado, eles se intercomunicam e aí fazem essas camadas que impedem de você fazer o seu alinhamento, a sua evolução mental, emocional, espiritual. E quando você trabalha esse ser, limpando essas crenças, esses sentimentos, tudo isso aí vai fazer com que você retire essas camadas e você tenha um alinhamento com o espírito. Como nós falamos, na verdade o espírito está forte, o espírito está pronto. O que quer dizer? Quando você faz esse alinhamento, você se conecta diretamente com o todo, com Deus. Você vai ter uma paz mental, você vai ter alegria no seu espírito, você vai ter no seu ser, né? Você vai ter um ânimo longo, vai ser aquela pessoa que vai estar muito mais equilibrada, que vai estar fazendo as coisas no seu passo, não vai ser aquele que corre exagerado e nem vai ser aquele que fica parado, mas ele vai fazer as coisas no seu passo. Então, esse alinhamento vai fazer com que você tenha esse autocontrole, autodomínio da sua emoção, do seu ser como um todo, né? Do seu ser como um todo. É uma evolução. Então, esse alinhamento é que nós pretendemos e trabalhamos para que você alcance, para que você tenha essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando você faz esse alinhamento, né, com o seu espírito, quando você vai tirando tantas crenças, você vai alcançar essa plenitude, né? Como seria isso? É como fala lá em Filipenses, não é isso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entendeu aí? Aí ele fala muito claro, né? Repete aí mais uma vez. E a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entendeu? Então, quando você faz esse alinhamento, há um transbordar. Então, os seus sentimentos, eles vão ficar equilibrados, a sua mente. Então, você vai ficar aquela pessoa que vai ter uma visão mais clara das coisas, vai saber ter umas decisões mais assertivas, vai saber pesar a consequência antes de agir impulsivamente. Então, quando você está dentro deste alinhamento, alguém pode perguntar, né? E se... então quer dizer que eu só vou alcançar essa paz se eu tirar todas as crenças, tudo de mim, eu ficar... vai demorar muito. Vai ser anos e anos, né? Na verdade, não. Quando você já dá o primeiro passo para se trabalhar,
a tua mente ela vai trabalhar e reagir. Quando você começa a limpar as primeiras crenças, aquilo ali já vai te puxar para você ir para outro degrau, para outra evolução. E isso aí a cada dia mais vai facilitando. Agora, quanto e tem mais aquelas crenças que são as crenças base, é fundamental. bem enraizado. Quando essas são vencidas, já é uma grande mudança. Então, assim, você já alinha, já começa o alinhamento, certo? Por quê? Porque, na verdade, Deus, tudo está contribuindo para que você evolua, certo? Então, todo pequeno 0,5 graus que você alinhar para essa transformação, para essa mudança, você já começa a transformação na sua vida, ok? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. E vocês vão comentar, vocês vão deixar o like de vocês e vocês podem compartilhar também, né? E deixar algum comentário sobre alguma dúvida que vocês tenham, ok? A passagem de Romanos, no capítulo 12, verso 2, que ela fala a seguinte coisa: não vos conformeis com este século ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, na vida, muitas das vezes nós vamos ter que desconstruir um velho conceito, um velho padrão, uma velha crença, um velho modelo que nos trouxe a cada um de nós até aqui. Então nós vamos, se esse modelo não está nos conduzindo a um bom estado, ou se o resultado ele não está bom, é porque o método ele não está bom. Então nós vamos ter que muitas das vezes desconstruir esse velho para construir um novo, que agora vai nos levar para onde nós queremos. Pega lá uma planilha, um programa, e uma planilha, por exemplo, do Excel, se você colocar lá uma fórmula de soma, toda vez que você colocar números naquelas lacunas lá, e você der um Enter, vai aparecer o resultado. 2 mais 2, você botou 2 aqui, e colocou 2 ali, o sistema automaticamente ele soma e já dá um resultado. Então na vida ela é mais ou menos assim, o programa está montado. Se não houver uma mudança no programa, o resultado ele vai estar sempre sendo o mesmo. Tá certo? Exato. E isso aí, essa passagem, ela mostra claramente o quê? Que quem está mais interessado que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o próprio Deus. Ok? Então nós ficamos por aqui e a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Se cuida. Cuida da sua mente. Cuida da sua saúde espiritual. Cuida da saúde física. E se cuida. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então cuida que o Senhor tem coisas boas para nós. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.